Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Elisa Cosassa e estamos aqui novamente para falar sobre um tema bastante importante. Por que ter um tempo para mim? Porque eu tenho que buscar cultivar momentos para me cuidar, para esse processo de autocuidado, parar um pouco e perceber o que é que realmente está acontecendo. Bom, por que eu preciso de um tempo para mim? Porque nós precisamos descansar e relaxar para nos recuperar fisicamente e mentalmente. Não tem mágica, pessoal. Se você tem uma vida intensa, se você dá muitas aulas, né? Durante seu dia você precisa de pausas. Por quê? Porque a sua mente precisa descansar e o seu corpo também precisa descansar. Quando a gente pensa em aula, a gente acha que está usando só a mente, mas quanto tempo você não fica em pé, não é? Para que você dê conta, né, de tantas aulas do dia, ok? Então, importante fazer pausas. E como a gente falou no final da última aula, né, o relaxamento. O relaxamento é algo que a gente tem que cuidar e aprender a criar no nosso corpo, a cultivar na nossa mente. O que é o relaxamento? Ele é o processo fisiológico que permite a recuperação do equilíbrio, da homeostase e a promoção da saúde. É o oposto ao estresse, como a gente vai ver pelas características do relaxamento. É um mecanismo proativo de proteção do organismo. A resposta de relaxamento ela é oposta à resposta de estresse, por quê? Porque leva à redução do metabolismo, né? A sua frequência cardíaca e respiratória começa a baixar quando você relaxa. Você vai tendo uma redução da pressão arterial, uma redução da atividade cerebral. E é uma resposta, gente, que pode ser treinada, como já dizia um grande cardiologista de Harvard, o Herbert Benson, no seu livro, que é um clássico, né? A Resposta de Relaxamento. A primeira edição desse livro é de 1975 e até hoje ele está sendo vendido. Ora, então, enquanto o estresse aumenta a frequência cardíaca e respiratória, o relaxamento diminui. Enquanto o estresse aumenta a sua atividade mental, o relaxamento diminui, né? Enquanto o estresse faz com que a sua digestão não aconteça direito, tem gente que não consegue comer direito, fica com prisão de ventre, o relaxamento vai te permitir, então, ter uma melhor digestão, inclusive. Ter também um melhor sono, né? Uma melhor qualidade do sono, ok? Nesse próximo slide, vocês estão vendo aqui uma figura, né, que é de um estudo que nós realizamos e publicamos ano passado, que fala sobre o efeito da gente ficar ouvindo notícias, né, com conteúdo negativo e com conteúdo positivo. Como foi no ano passado, as informações eram sobre o Covid, né? Então, informações negativas sobre o Covid e informações positivas sobre o Covid, tá? Então, como foi esse estudo? Ora, vocês estão vendo aí no slide, primeiro as pessoas passaram por uma avaliação pré. Elas responderam um questionário no momento pré sobre como estava o seu estado emocional. Depois disso, metade do grupo tinha sido sorteado para receber notícias negativas sobre o Covid, aquela barrinha vermelha ali. Quem recebeu notícias negativas e ouviu só 2 minutos de notícias negativas, teve uma piora do estado emocional, que é representado por um aumento do score, um aumento da pontuação na escala emocional. Quem recebeu notícias positivas sobre o Covid teve uma diminuição nesse score, né? É a barrinha azul que vocês estão vendo aí. 2 minutinhos de notícias positivas já melhoram o nosso estado emocional. Como a gente não queria que ninguém saísse mal do experimento, porque tudo isso foi feito online, minha gente, né? As pessoas foram convocadas para fazer o experimento online, porque elas, obviamente, não podiam vir para um hospital para fazer o experimento, né? No meio da pandemia. A gente ofereceu ainda um relaxamento de 3 minutos e 20 segundos. Depois de fazer o relaxamento de 3 minutos e 20 segundos, não só o grupo que tinha recebido notícias negativas melhorou o seu estado emocional, mas quem tinha recebido notícias positivas, tá? Melhorou ainda mais o seu estado emocional. Aqui do lado direito, vocês estão vendo aqui o físico, né? Quem fazia atividade física, antes mesmo de entrar no experimento, tinha um estado emocional melhor do que quem não fazia atividade física.
Onde está meditação e yoga, quem fazia meditação ou yoga tinha um estado emocional de base antes de entrar no experimento melhor do que quem não fazia. E quem tinha um transtorno mental, né, um diagnóstico, tinha então um estado emocional pior do que quem não tinha o transtorno, ok? O diagnóstico. Então, muito importante cuidar da nossa saúde mental, pessoal. E o bem-estar, ele está aí para ser cultivado, né? A gente tem que cuidar do bem-estar, gente, no dia a dia. Né? Acordamos, se observe como é que você está se sentindo, né? O que você pode fazer nesse dia, nesse momento para cultivar o seu bem-estar? Pense nisso agora. Se você fosse fazer algo de bom agora para você se sentir melhor, o que você faria? E o bem-estar, no mínimo, né, inclui a presença de emoções e humores positivos, por exemplo, contentamento e felicidade, a ausência ou uma quantidade menor, né, de emoções negativas, por exemplo, depressão e ansiedade. Envolve estar satisfeito com a vida, realizado, estar num funcionamento mais positivo. Em termos simples, o bem-estar pode ser descrito como julgar a vida positivamente e se sentir bem, né? Essa é uma definição de bem-estar de um órgão americano do Center for Disease Control. E aqui eu estou trazendo para vocês o índice de bem-estar da Organização Mundial de Saúde, tá? Eu queria que você parasse e pensasse, respondesse para você mesmo como é que foram as suas 2 últimas semanas, né? Como é que foram esses sintomas? Se você sentiu o tempo todo, a maioria do tempo, mais do que a metade do tempo, menos do que a metade do tempo, às vezes ou em nenhum momento, tá? Então, olha só, o primeiro item é: eu estava alegre e de bom humor o tempo todo, a maior parte do tempo, mais do que a metade do tempo, menos que a metade do tempo, às vezes ou em nenhum momento. O próximo item: me senti calmo e relaxado? Me senti disposto e renovado ao acordar? Me senti cheio de energia e ativo? Meu dia foi cheio de coisas que me interessavam? Não tem aqui uma nota de corte, mas vale uma reflexão que, se você tiver, né, na maior parte aí das suas respostas, um score de 2 para menos, né, talvez seja importante você perceber, até mesmo se você não está precisando de ajuda de um profissional de saúde mental, talvez de um psicólogo ou consultar um psiquiatra, né, em especial se esses sintomas estão muito intensos, né, a falta dessas qualidades, né, dessa energia, a falta desse relaxamento estão muito presentes na sua vida. Ora, mas essas perguntas foram sobre as suas últimas 2 semanas. Vamos pensar nas suas próximas 2 semanas. O que você poderia fazer de implementar assim, de verdade, tá? Não estamos falando aqui de, um dia, quem sabe, não. Se você fosse implementar nas suas próximas 2 semanas alguma coisa para melhorar o seu bem-estar, o que é que você faria? Responda para você mesmo e coloca em prática, ok? E dentro desse autocuidado, né, tem um conceito que tem sido muito falado, né, no meio assim, dos cientistas que cuidam desses aspectos ligados à felicidade e ao bem-estar, que se chama autocompaixão. O que é autocompaixão? Né? A autocompaixão é a maneira como nos cuidamos. Né? A forma como nos cuidamos tem que ser tão boa quanto a gente cuida dos outros. A autocompaixão, ela não é egoísmo, não é autocentramento. Eu tenho que parar e perceber se a forma como eu trato as outras pessoas é tão boa quanto a forma como eu me trato. Eu preciso cuidar bem dos outros, mas também preciso cuidar muito bem de mim mesmo, né? É muito comum o professor ficar olhando para fora, né? Olhar para os alunos, tentar cuidar, fazer o seu melhor, mas tem que olhar para você mesmo também, para que você esteja bem, e quando a gente está bem, a gente cuida ainda melhor, não é verdade? E a gente precisa, então, desses momentos, desses tempos para que a gente possa tentar responder uma pergunta fundamental: o que me faz realmente feliz? Né? O que me faz verdadeiramente feliz? Esse é o ponto que a gente vai trabalhar, né, no início já da nossa próxima aula. Te vejo lá, hein?